João, eu estive visitando o presidente Jorge Napolitano, o ex-presidente Jorge Napolitano, e ele me disse o seguinte, interessante, ontem eu estive numa solenidade onde havia 20 oradores e eu fui obrigado a ouvir 400 vezes o nome dos oradores e das autoridades, de modo que a sua determinação de não mencionar ninguém é muito oportuna, porque nós temos aqui autoridades à mesa e autoridades no auditório. De modo que eu tomo a liberdade de saudar a todos. E como costuma fazer o LIDE, Furlan e Johnny, vocês fazem interessante uma internacionalização do nosso país, não é? Olhe que a todo momento há uma reunião do LIDE em muitos países. E ao lado da diplomacia tradicional, vocês fazem uma internacionalização do nosso país, na medida em que, digamos assim, propagam o Brasil e o fazem na data de hoje, que é o dia da independência aqui em Milão, muito oportunamente. Pelas razões mais variadas, aqui já se destacou a enorme presença italiana no Brasil. Até registro nesse primeiro ponto, que é interessante verificar a questão dos italianos no Brasil, porque num primeiro momento foi fruto da imigração. Foram eles para o campo, foram eles para o pequeno comércio, e ao depois, aqueles mesmo que migraram em condições às vezes até adversas, mas foram lá para trabalhar, e trabalhando como trabalharam, ajudaram a construir o nosso país. E hoje, tempos depois, aqueles que lá chegaram com as mais variadas dificuldades são donos de indústrias, fazendas, comércio, etc., se introduziram por inteiro na nacionalidade brasileira. Um outro momento foi o momento em que as grandes empresas italianas foram ao Brasil. E isso se deve aqui, este é um segundo ponto que eu quero muito rapidamente abordar, André, é o fato de que, interessante, ao longo do tempo, nós fomos reformatando o Brasil. E essa reformulação, depois de um período autoritário que nós vivemos, se iniciou com, basicamente, com vários governos, a partir do presidente Sarney, mas passando pelo Fernando Henrique, que fez reformas fundamentais para o país. A primeira delas, fundamental para o investimento estrangeiro no país, foi a modificação do conceito de empresa de capital nacional. Vocês sabem que, pela Constituição brasileira, só era empresa de capital nacional aquela constituída por brasileiros e com capital brasileiro. Pois muito bem, com Fernando Henrique na presidência, a emenda constitucional, eu era líder do meu partido na época e colaborei imensamente para isso, passou a ser empresa de capital nacional, aquela, embora constituída por capitais estrangeiros, com diretores estrangeiros, desde que composta, segundo as leis brasileiras, é empresa de capital nacional. E sendo empresa de capital nacional, não há distinção nenhuma entre a empresa estrangeira, no particular a italiana, e as empresas constituídas apenas por nacionais. É verdade, eu verifico que vez ou outra, viu, João, se tenta pela via judicial fazer uma distinção entre uma e outra, mas ela é tão inconstitucional que ela logo é derrubada na sequência dos julgamentos que se fazem. De modo que, com isto, eu quero dizer que o Brasil foi se abrindo ao longo do tempo para o investimento estrangeiro. E veja que, particularmente no setor de comunicação, o que aconteceu no Brasil. Há 30, 40 anos atrás, meus amigos, minhas amigas, você, quando pretendia, por exemplo, uma linha telefônica, você se inscrevia, esperava 2 anos para obter uma linha telefônica. Hoje, com toda franqueza e sem nenhum exagero, você precisa fugir da oferta de telefones celulares. Vejam o que aconteceu no Brasil nestes 30, 40 anos. Uma abertura extraordinária, que permite, enseja, entusiasma, enaltece a ideia do capital estrangeiro no Brasil, e particularmente do capital da Itália, porque, como aqui se registrou, nós temos mais do que uma ação, um sentimento de fraternidade. A fraternidade de que falavam os franceses, né? Quando os franceses liberaram o governador Romeu Zema
quando liberaram, enfim, chamados direitos individuais, esculpiram a ideia da liberdade, fraternidade e igualdade. Claro que legalidade e igualdade é possível, mas a fraternidade não é apenas a questão familiar. No caso da fraternidade, é a questão da busca dos mesmos sentimentos. E nós, aqui, nós podemos dizer, pelas palavras que foram ditas pelos representantes italianos e pelos representantes do Brasil, nós somos fraternos. Nós temos esta busca das ideias comuns, dos sentimentos comuns. Nós todos queremos prosperar. Por isso que é muito oportuna esta reunião que se faz em Milão. E é interessante, até devo registrar, nessa reformatação do Brasil, faço aqui um pequeno corte, muitas vezes sob o foco eleitoreiro, um governo que chega quer destruir o que o governo anterior fez. Mas confesso que no Brasil, sem embargo de uma ou outra divergência de natureza eleitoreira, o fato é que ao longo do tempo nós fomos reconhecendo cada avanço que cada presidente fez, especialmente a partir de 1988. Nós não temos dúvida disso. Cada um, digo aqui, o Sarney permitiu a redemocratização do país, o Collor revolucionou a indústria na medida que fez algumas afirmações. De igual maneira, o presidente Lula, o Fernando Henrique, quando fez as reformas que acabei de mencionar, não é? O Lula, quando tornou visível a pobreza do país e propôs fórmulas, a senhora presidente Dilma, quando chegou e deu sequência àquilo que foi feito anteriormente, eu próprio, convenhamos, pelas reformas que fiz no país. E aqui eu tomo a liberdade, viu, João, de dizer a todos, porque quando eu viajava por aí, o que eu mais ouvia do empresariado estrangeiro e do empresariado nacional eram duas dificuldades fundamentais. Uma primeira, a de natureza trabalhista. Uma segunda, a de natureza tributária. Não é? A burocracia tributária, de um lado, e, de outro lado, os desajustamentos do direito trabalhista no nosso país. Nós tivemos a coragem, mais do que a coragem, talvez, a ousadia de promover uma grande modernização trabalhista. E vocês sabem que mexer em direito de trabalho é mexer em vespeiro. Mas nós fizemos mediante diálogo. E só existe diálogo porque existe uma democracia extraordinária no Brasil. Porque as instituições democráticas estão suficientemente estratificadas. Nada pode abalá-las. E eu tenho aqui o vice-governador do Rio de Janeiro, o vice-governador de São Paulo, várias autoridades reveladoras desses conceitos democráticos. Tanto que nós fizemos uma reformatação trabalhista sem que houvesse uma greve de trabalhadores no Brasil, fruto do diálogo democrático estabelecido desde a Constituição de 1988. E, por outro lado, ainda no tópico da reformatação, e isto interessa aos empresários brasileiros, aos empresários italianos, também depois de muito tempo se começa a caminhar na reforma tributária, que basicamente se ancora na ideia da simplificação, da desburocratização tributária, que é outra coisa que preocupa, ou preocupava, enormemente o empresariado. Portanto, vejam que ao longo do tempo, o Brasil foi para usar essa expressão novamente, reformatando de maneira a permitir esta internacionalização do nosso país. Por isso que eu aqui, ainda há pouco, o João me dizia, olha, quando a gente está no exterior, tem que falar bem do Brasil. Mas falar bem do Brasil não apenas para palavras, mas por ações. E por isso que eu estou revelando aqui as ações feitas no Brasil, de modo a trazer para o nosso país os investimentos italianos, como de resto, na reciprocidade, trazer também para a Itália, se possível for, os investimentos nacionais. Hoje há empresas nacionais, não é, Furlan, que podem perfeitamente instalar-se aqui na Itália. De modo que eu quero, mais uma vez, em brevíssimas palavras, ainda bem que o 00 não saiu de lá, não sei se passei do tempo ou não, mas o fato é que, mais uma vez, eu quero cumprimentar os dirigentes do LIDE, este herói que é o nosso João Dória, né, ex-governador, aqueles todos que aqui comparecem, para dizer que esta atitude diplomática, interessante no plano comercial e industrial, mas é uma atitude diplomática. No Brasil, quem faz diplomacia, fundamentalmente, é o Itamaraty. Sequencialmente, é o Legislativo. O Legislativo, por meio das mais variadas missões que manda para o exterior,
acaba também exercitando a democracia. Agora é curioso, viu, João, que no plano privado, você é quem mais faz essa internacionalização do nosso país. Portanto, sejam bem-vindos ao Brasil.